senhora presidente dessa sessão, senadora Lúcia Vânia, senhoras e senhores senadores. Ocupo a tribuna hoje para falar sobre a indústria automotiva do Nordeste. Gostaria de ressaltar que o chamado regime automotivo do Nordeste, que é um regime de incentivos, tem origem nas medidas provisórias que foram aprovadas ainda na década de 90. E cabe destacar e reconhecer, na edição dessas medidas, o papel que cumpriu o governo à época, o governo de Fernando Henrique Cardoso, que estabeleciam exatamente um regime de incentivos voltado para a desconcentração, a descentralização do parque automotivo nacional. Depois cabe fazer justiça, senador Ferraz, ao presidente Lula, que editou as medidas provisórias, a medida provisória 471 e a 510, inclusive esta última sancionada já durante o governo da presidente Dilma. Mais recentemente, o atual governo, a meu ver de forma correta, decidiu prorrogar o regime de incentivos. Essa prorrogação ainda não está, evidentemente, materializada, mas houve um anúncio já que traduz um compromisso público do presidente Temer com a prorrogação do regime de incentivos do setor automotivo do Nordeste. Essa prorrogação é essencial para viabilizar um novo ciclo de investimentos, garantindo a consolidação do processo de verticalização da cadeia produtiva, que vai garantir, em última instância, a sustentabilidade futura dessa indústria. A decisão agora anunciada traduz o reconhecimento de um modelo que tem sido exitoso, com a instalação de plantas industriais de classe mundial, que geram empregos altamente qualificados, com melhores salários. Os empreendimentos apresentam elevada densidade tecnológica, desenvolvem engenharia automotiva e exportam um volume considerável da produção. Eu quero destacar especialmente as fábricas da Fiat Chrysler, sediada no meu estado e que hoje é uma referência em termos de manufatura avançada nessa área automotiva, e a planta da Ford, na Bahia, que se instalou primeiro. Essas duas unidades são hoje referência na indústria automotiva mundial. O mais importante é que essas indústrias têm sido capazes de gerar profundas mudanças na realidade socioeconômica da região e das micro-regiões e dos municípios que eram anteriormente vítimas da estagnação econômica e da ausência de oportunidades para a população. O anúncio da prorrogação desse regime foi realizado lá em Pernambuco, na cerimônia que marcou o início do funcionamento em 3 turnos da fábrica já referida do grupo Fiat Chrysler, com a criação de mais 1.500 postos de trabalho. Assim, só o polo automotivo de Goiânia, que é esse da Fiat Chrysler, já emprega 14 mil trabalhadores, considerando não apenas aqueles que trabalham na planta, na montadora propriamente dita, mas no parque de fornecedores e das empresas terceirizadas. Dessa forma, essa planta industrial alcançou já praticamente a sua capacidade de produção, algo em torno de 250 mil unidades ano. Essa expansão se justifica pelo expressivo crescimento das exportações e por uma já sensível recuperação do mercado interno. Por exemplo, no ano passado, cerca de 20% da produção foi já direcionada para o mercado externo. Nesse sentido, tenho a satisfação de ter contribuído para ampliar o acesso aos mercados internacionais desse setor, dado que, na condição de Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, à época, concluímos e renegociamos alguns importantes acordos automotivos
eu destacaria novos acordos com a Colômbia, com o Peru e a renegociação dos acordos com o México e com a Argentina, que são hoje, senador Ferraz, o principal destino das exportações automotivas do Brasil. Só esse ano passado, nós alcançamos a marca de quase 700 mil unidades exportadas. É algo expressivo e que contribuiu muito para manter um nível de atividade nessa indústria, sobretudo nesse período de maior retração do mercado doméstico. Outros empreendimentos importantes ainda, genuinamente regionais, foram beneficiados pelo regime automotivo já referido. E eu tenho muita satisfação de destacar um grupo que é de origem lá de Pernambuco, o Grupo Moura, de uma pequena fábrica de acumuladores instalada lá nos rincões no Agreste, na região Agreste de Pernambuco, graças à teimosia e à perseverança de um grande empreendedor e saudoso empreendedor, Edson Mororó Moura. Graças a isso, essa empresa se transformou, ao longo desses anos, na empresa líder nacional no segmento de baterias automotivas, com uma produção de mais de 7,5 milhões de unidades. O grupo conta com 7 plantas industriais, inclusive na Argentina, e possui tecnologia de ponta nesse segmento, com uma rede de 80 distribuidores no país e ainda nos países aqui do Cone Sul. De cada lote de 10 automóveis fabricados no Brasil, 5 saem da linha de produção equipados com as baterias Moura. O grupo emprega 6.000 colaboradores, possui um instituto de tecnologia localizado lá em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, e que desenvolve permanentemente ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de acumuladores de energia avançados, eletrificação veicular, sistemas de acúmulo de energia e energias renováveis e alternativas. Certamente, o modelo de incentivos contribuiu para a expansão dos investimentos e teve como contrapartida o desenvolvimento de novas tecnologias que proporcionaram a competitividade no mercado doméstico e externo, dada a capacidade exportadora e a internacionalização da empresa. Outro expressivo empreendimento viabilizado pelo regime automotivo é o complexo industrial da Ford, na Bahia, com a capacidade também de quase 300 mil unidades ano, operando em 3 turnos e gerando também milhares de empregos. Esse complexo ainda conta com um centro de desenvolvimento de produtos globais, uma fábrica de motores de última geração e um terminal portuário. Esse polo automotivo tem parcerias estratégicas de desenvolvimento tecnológico com o Senai, por meio de uma unidade do Senai que é referência hoje na área de automação industrial no Brasil, que é o Cimatec, localizado em Salvador, e que é um dos mais importantes centros de inovação no país, além de exercer uma política de desenvolvimento da cadeia de fornecedores, que alcança mais de 20 empresas localizadas naquele estado e em estados vizinhos. Portanto, o regime automotivo do Nordeste representa, sem nenhuma dúvida, senadora Lúcia Vânia, uma quebra de paradigma de que a indústria automobilística não era viável nas regiões menos desenvolvidas do país. Isso é o que se dizia no passado. E o seu estado também de Goiás, que passou, graças aos incentivos fiscais, também a produzir automóveis. Existe uma planta, algumas plantas lá no estado de Goiás, que também se desenvolveram e que, portanto, o estado de Goiás hoje é também uma plataforma importante na produção, nesse segmento da produção industrial do Brasil. Então, aquele discurso recorrente no passado e preconceituoso
que dizia que o Nordeste era uma região vocacionada apenas para as atividades tradicionais e para o turismo, cada vez mais o Nordeste se afirma como uma região de grande expressão industrial. E a indústria automotiva, sem dúvida nenhuma, tem sido um vetor dinâmico desse processo de transformação estrutural que o Nordeste vem vivendo. E nesse momento que estamos saindo, ainda que de forma muito tênue, de uma grave recessão, a possibilidade de prorrogação dos incentivos é fundamental para manter a perspectiva de expansão dos investimentos desses polos automotivos. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil ainda carece de instrumentos mais robustos de desenvolvimento regional. Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE, apontaram que no ano passado aumentou a disparidade de renda do Nordeste em relação ao Sul e Sudeste. De fato, os efeitos da crise econômica manifestaram-se de forma mais intensa nessa região, que apresentou taxas de desemprego acima da média nacional, o que gerou, naturalmente, uma queda de renda mais expressiva nas famílias da nossa região. Além disso, a maior dependência dos programas sociais intensificou a queda de rendimentos da população nordestina. Com quase 30% dos domicílios recebendo Bolsa Família, o Nordeste sofreu com a falta de reajuste no valor desse benefício, que está congelado praticamente desde junho de 2016. Se não fosse a inflação baixa, principalmente de alimentos, o que pesa mais no orçamento das famílias mais pobres, poderíamos ter um cenário ainda pior em 2017. Os dados da pesquisa do IBGE mostram que a crise afetou os mais pobres de forma mais perversa, o que demanda ações para impedir a ampliação do fosso social que, infelizmente, já se registra. Reajustar o Bolsa Família, portanto, é algo imperativo para atenuar esses efeitos, inclusive pelo reconhecimento que dos programas de transferência de renda, seguramente, esse é um dos programas mais efetivos e mais eficientes. Organismos internacionais reconhecem essa característica do sistema, de ser um modelo exitoso de transferência de renda, ainda que, evidentemente, ele deva ser atualizado na sua concepção, de modo a que ele enseje verdadeiramente um processo de emancipação, que é o que se pretende, de emancipação econômica das pessoas hoje assistidas pelo programa. Adicionalmente, precisamos fortalecer os instrumentos de fomento à produção e geração de emprego. Portanto, além da prorrogação do regime automotivo, se faz necessária também, minha cara senadora Lúcia Vânia, a prorrogação dos incentivos no âmbito da Sudene e da Sudan. E, nesse sentido, apresentei parecer favorável ao PLS 656, de autoria do senador Eunício, que promove essa prorrogação até 2023. E também, atendendo à emenda da senadora Simone Tebet, acolhemos a proposta que estende os incentivos também à região Centro-Oeste e à SUDECO, a superintendência no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Portanto, nós entendemos que esses incentivos têm e devem ainda desempenhar um papel importante para a correção dos desequilíbrios interregionais que ainda representam, por assim dizer, um imenso desafio da sociedade brasileira. Temos um país ainda extraordinariamente desigual, não só na dimensão dos contrastes regionais, mas também dos desníveis de renda na dimensão interpessoal que, infelizmente, ainda verificamos. Com essas medidas, esperamos estimular a retomada de forma mais vigorosa da economia da região,
por meio do aumento dos investimentos, redução do desemprego e fortalecimento da rede de proteção social. Era esse o pronunciamento. Eu agradeço a tolerância da mesa. Muito obrigado, senhor.